Fala galera, paz, tudo bem? Nós estamos começando mais um podcast, Flechas na Mesa. Um podcast do Ministério Apostólico Koinonia, onde nós temos compartilhado da Palavra de Deus, compartilhado de experiências, de testemunhos. Se você ainda não viu, volte um podcast aí, você vai ver uma entrevista que nós fizemos com a Grazi, atleta olímpica, membro aqui do Ministério Koinonia, o que ela falou a respeito do que Deus tem feito na vida dela. Tem sido tremendo, então já se inscreva no canal, curta aí, para que você sempre receba as notificações. Nós temos colocado podcasts toda semana no canal da igreja. Fora os podcasts, nós temos mais de 700 mensagens com pregadores, com homens de Deus que liberaram palavras nesse lugar e que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Nos siga também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, é @Ministério Apostólico Koinonia. Você pode nos seguir lá e ver tudo que acontece na nossa igreja, tá bom? Mas está comigo aqui hoje, quem? Shalom! É o pastor Mário, estamos juntos mais uma vez. E eu tenho certeza que hoje vai ser mais uma noite, mais um dia maravilhoso, onde você estiver. Vai ser maravilhoso, porque nós sempre traremos assuntos interessantes. Vamos aí. E você vê, já é a segunda vez que o pastor Mário está aqui, está dando audiência, o negócio tá bom. Se você vê lá no canal, tem sido bênção demais. Coloque aí nos comentários perguntas, observações, para que a gente possa, no próximo podcast, num outro podcast, estar respondendo suas perguntas e as observações. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre o quê? Eu até anotei aqui uma frase que pode parecer engraçada, mas a frase é assim: as lutas vêm para os bons e para os ruins. Porque a gente acha que as lutas que nós enfrentamos vêm só na nossa vida. A gente acha que só a gente passa luta, que só a gente passa problema. E um grande homem de Deus pensou assim, um homem chamado Elias. Deus fala: Elias, menos. Você está passando por problema, mas tem mais 7.000 que também não se dobraram. Sim. Você não é o cara o suprassumo que não dobrou o joelho. Tem mais 7.000 que não se dobraram. E às vezes nós falamos assim para Deus: Deus, parece que só eu sou bom, ou parece que só eu faço as coisas certas, ou parece que só as coisas de ruim acontecem comigo. Não, as lutas vêm para os bons e para os ruins. Né? Tem um texto, eu quero ler um texto para a gente começar, que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, que diz assim: assim todos caminham rumo ao mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que consacra sacrifícios e louvores e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom ocorre também com o pecador, e o que faz juramento passa pelas mesmas circunstâncias que aquele que evita jurar. Forte isso, né? Nossa, isso realmente é muito forte e traz assim você começa a ver que é um paralelo de informações. Você consegue ver nitidamente no texto o lado bom e o lado ruim. Caminham junto as duas coisas, o bom e o ruim. Tanto para aquele que serve, tanto para aquele que não serve. Na leitura fica claro essas duas situações. É interessante que Salomão ele fala assim, se você que é crente está passando por luta, Sim. O que não é também está passando por luta. Se você dizima, o que não dizima também está passando por luta. Ele fala: aquele que oferece sacrifícios passa pelo mesmo problema que o que não oferece. Então, qual é a diferença? Nós vemos aí, olhando para essa questão do sacrifício, você vê Jó, né? Jó, ele fazia sacrifício para todos os seus filhos. Mas o que acontece? Né? Vem o problema. Vem um problema. Todos os filhos deles foram mortos. Né? E é interessante que a gente vai ler depois Mateus capítulo 7, vai falar sobre o homem sensato e o homem insensato. O sensato é o que construiu a sua casa sobre a rocha, o insensato é o que construiu sua casa sobre a areia. Vai falar assim: sopraram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa. Mas de um vai falar assim: grande foi a sua ruína, e o outro não. E qual é a diferença? Onde a minha vida, a minha casa está alicerçada. Com que base eu tenho construído a minha vida? Em Cristo. Porque
Uma pessoa com Cristo, ela passa por situações de enfermidade. Uma pessoa com Cristo passa por situações escassas na área financeira. Uma pessoa com Cristo passa problemas dentro do seu casamento. Uma pessoa com Cristo, ela passa problemas com os seus filhos. Assim como uma pessoa sem Cristo. Então, onde está a diferença? É o que eu faço e a leitura que eu faço do momento a partir da verdade que eu carrego. Sim, aí, dentro desse texto, quando nós estamos estudando dentro da palavra, uma casa ela foi construída na rocha, não é? E a outra sobre a areia. Nós vemos que rocha, quando Deus ele vai lá, né, no Monte Sinai, né, olhando um pouquinho mais para trás, né, quando ele vai no Monte Sinai, onde ele coloca as leis? Ele coloca na rocha. Ele escreve sobre as pedras. Então, nós percebemos que Deus ele faz uma associação com aquilo que ele traz, as verdades que ele traz, ela está sempre escrita nas pedras, que a gente hoje entende como lei pétreas, né? Uma lei que não muda, uma lei que está sempre firme. Quando você citou Jesus, que ele é o verbo encarnado, a palavra encarnada, o próprio Deus, né, encarnado, né, na pessoa do Cristo, como você mesmo disse, aquele que está firmado nessas verdades de Deus, pétreas, né, nessas verdades eternas que estão contidas em Jesus, a pessoa ela consegue, por mais que as lutas, as dificuldades, elas vêm sobre a vida da pessoa, ela tem uma estrutura diferente daquele que não, toda a vida foi fundamentado sobre somente palavras, somente sobre filosofias, sobre conhecimentos naturais, que as águas representam esses conhecimentos naturais. Eu tenho comentado, já pregado algumas vezes aqui, sobre a água, o que significa água, são conhecimentos naturais. E as pessoas, elas estão fundamentadas na areia, fundamentadas nessas filosofias e sobre esses conhecimentos naturais. Aí, quando realmente vem a tempestade, vem uma avalanche de problemas, uma avalanche de dificuldades, o que acontece? Elas não suportam. As casas delas ruem e aí a destruição... É interessante que as pessoas elas não são treinadas para o fracasso. Sim, elas não são. Desde que nós somos pequenininhos, os nossos pais sempre falaram que nós seríamos uma pessoa de sucesso. O problema é que nem todo mundo se torna uma pessoa de sucesso. Ou o problema é que todo mundo, ao longo da vida, ele não tem só sucessos. Quantas vezes eu fracassei ao longo da minha vida? Quantas coisas eu busquei empreender, quantas coisas eu busquei fazer, quantas coisas eu busquei realizar, e eu fui fracassado naquilo que eu me propus a fazer. Eu fui derrotado naquilo. E tem uma frase que eu acho muito interessante que diz assim: se você for cair, caia de pé. Não se curve às dificuldades e não tenha pena de si. Em frente, em frente. É interessante que, a hora que o pastor Mário estava falando aqui, eu lembrei que eu passei dentro da minha casa com a minha esposa uma situação de câncer. Sim. A minha esposa teve um câncer maligno no colo do útero. E o pastor Mário passou uma situação de câncer com a esposa dele, com câncer no fígado. Sim. E olha só que interessante, não cortando, mas assim, falando um pouco mas dessa situação. Mas pode cortar. Né? Já cortamos, né? Eu acho que esse momento é muito importante, trazer essa questão do que nós estamos falando, que aparentemente tudo quando está dando errado, parece que chegou o fim da sua vida. A minha esposa teve um câncer e faleceu. A sua teve o câncer foi curada. E foi curada. Deus me ama mais? Não. Aí que está o segredo. Deus tem planos e propósitos para cada um de uma forma diferente. Aí é onde nós... Por isso que vem essa questão. Quando você está fundamentado na rocha, na palavra, você passa essas tempestades da vida. Aí, aparentemente, no primeiro momento, você vê as ondas vindo, as águas batendo, tentando derrubar a tua casa, as tuas estruturas, onde muitas vezes nós ficamos estruturalmente abalados. De 0 a 10, qual foi a dor que você sentiu nesse processo que você passou? 10. Foi no máximo, aparentemente, a minha vida não ia mais
Continuar. Porque 35 anos, praticamente 35 anos entre namoro, noivado e casamento. Mas nós nascemos dentro da mesma igreja, nós fomos criados juntos dentro da mesma igreja. Então, nós ficamos praticamente a vida inteira juntos. Nós, desde criança, da escolinha dominical, né, juntos, depois a gente vem nos jovens, depois a gente começa a namorar, noiva e casa, somos líderes de jovens, líderes de adultos, pastores junto, e de repente Deus leva. Mas então, nesse processo que você passou, você questionou Deus diante de tudo que você está enfrentando? Não, no momento... Questionar não no sentido pejorativo de colocar Deus contra a parede, né? Mas quantas vezes você deve ter parado e falado, Deus, por que está acontecendo sim, isso? no momento você fica questionando nesse ponto, sim, porque você fala, poxa Deus, por que agora a gente começou a fazer um trabalho ministerial, era um sonho que a gente tinha de aceitar o chamado pastoral, e a gente começou a fazer um trabalho lá no rodeio, né, que você, né, é parte disso. Então, nós começamos a fazer um projeto. E aí, de repente, 6 meses de projeto, 6 meses de ministério, logo na sequência, ela vem falecer. Lógico. Aí você vem e pergunta a Deus, por quê? Né? E aí, até alguns momentos, Deus não te responde assim, ou Ele te responde, mas você não consegue ouvir devido às fortes tempestades, devido àquelas fortes ondas batendo em você, a sua cabeça vira um turbilhão. E aí, o que fazer? Né? Tá tudo dando errado, parece que estava tudo... Porque nós vemos uma geração, eu acredito que tudo nasceu, essa conversa, a partir do quê? De pessoas que todos os dias se questionam quanto às derrotas que elas enfrentam no seu dia a dia. É interessante que as derrotas, elas questionam, as vitórias, elas escondem. É verdade. Muitas pessoas, quando estão bem-sucedidas em Deus, elas ficam quietas. Ah, não vou contar para todo mundo para não gorar. Eu não vou contar para todo mundo porque ela não tem olho gordo. Ah, não vou contar para todo mundo porque o que vão dizer? Ah, eu ganhei um dinheiro, não vou contar para todo mundo. Mas quando está passando por um problema de adversidade, conta para todo mundo. Sai contando para todo mundo. Então, eu não estou dizendo que a gente precisa aprender a enfrentar as derrotas de maneira madura. Tem hora que nós vamos nos tornar mas nos movimentar como criança. A gente vai ser derrotado, a gente vai chorar, a gente vai lamentar, a gente vai pôr a cara no pó, a gente vai perguntar para Deus, Deus, por quê? Onde eu errei? Qual foi minha falha? E aí Deus vai falar, olha, não foi falha. Essa derrota faz parte de um processo. Se você perguntar para um lutador, e como eu falei aqui, né, a Grazi, nós entrevistamos ela um podcast antes, depois você vê lá, mas ao longo da trajetória dela, teve vitórias e teve derrotas. O que fez dela uma campeã e uma atleta olímpica? As vitórias e as derrotas. Então, se nós entendermos que as vitórias e as derrotas nos colocam dentro de um processo onde nós vamos suportar e criar uma estrutura para que nós cheguemos ao destino ao qual Deus tem traçado para nós, não estou dizendo que a gente vai aceitar tudo muito bem. Fica difícil de aceitar, mesmo que... Porque a dor no meu dedo dói mais que o seu infarto. Sim. Porque é a minha dor. Sim. Então, pode ver que tem aquela rodinha da desgraça. Talvez você que está aí ouvindo, quem já nunca participou de uma rodinha de desgraça? Mas a minha dor é muito maior que a sua. Você chega lá na rodinha da desgraça e fala assim, cara, hoje eu acordei com uma dor na coluna, o outro fala, cara, sorte sua, porque eu estou com uma dor na coluna, eu estou com uma dor no ombro, o outro fala, vocês não sabem. Eu estou com dor nos 2 joelhos, nos 2 ombros, nos 2 cotovelos. Parece que um quer ter uma desgraça maior que a do outro, né? Isso. Só que a gente não tem rodinha na bênção. A rodinha da bênção que a gente faz? A gente se cala. Porque, o irmão vai ficar com inveja de mim. Então, as vitórias e as derrotas, elas fazem parte de um processo em Deus que nos constrói e nos fortalece para sermos quem somos no Senhor. Por exemplo, tudo isso que o pastor Mário falou, construiu quem você é hoje. Construiu, graças a Deus, porque hoje a gente, como pastor, nós encontramos vários membros, várias pessoas hoje na igreja que veio também dessa situação e que ainda se encontra, muitas vezes, parado, ele não consegue mais se movimentar, eles
acreditam dentro deles que aquilo foi o final da vida deles. E quando eles começam a ouvir o meu testemunho, né, e que eu entendi o processo e o propósito de Deus, não que foi fácil para mim, mas eu entendi o quanto que Deus ele tem seus planos e propósitos. Deus que é o dono da vida, como nós começamos aqui com aquele provérbios, né? Deus é o dono da vida e Deus é o dono da morte também. Deus não poupou nem Jesus. Exatamente. Então, agora nós estamos nesse processo da vida e nós temos que entender o tempo em que nós estamos vivendo, o que Deus tem para nós. Então, para a missão da pastora Edneia que faleceu, Deus tinha um plano para ela um determinado tempo. E eu acredito que ela construiu e ela concluiu aquilo que Deus tinha para ela. E para mim, Deus tinha algo mais ainda, que eu tenho que passar por um processo. E hoje, nós vemos, Deus colocou a profeta Selma para caminhar comigo, dentro desse novo processo. Aparentemente, parecia que tinha tudo terminado. Aí Deus, no meio do processo, Ele fala, não, você vai continuar. E hoje nós estamos continuando, hoje caminhando com a profeta Selma, as minhas filhas abençoadas, casadas, ainda que a Laís caiu lá de 5 metros de altura, parecia que estava tudo dando errado, né? E a Laís hoje, com saúde, caminhando, trabalhando, vai casar, está numa bênção. Será que a gente consegue entender que a pessoa que nós somos hoje, talvez nasceu de algo que deu errado? Sim. É isso que é muito interessante. Eu acredito que esse tema ele é muito, ele constrói, né? Porque muitas pessoas acreditam que nesse momento que nós estamos falando aqui, que está assistindo, acredito, esse podcast, ele vai estar, ele está passando esse momento difícil, esse momento em que está tudo dando errado, os recursos, desemprego, morte, não consegue entender o plano, não consegue entender o propósito, o tempo em que está vivendo, parece interessante que tudo quando está errado. Tudo está dando errado, o que fazer? Ficar quieto. Né? Olha só, olha só que interessante. Eu escrevi uma frase aqui que é muito legal. Eu não ia comentar essa frase, até brinquei com o pastor. Eu falei assim, eu não vou falar essa frase, prepara aí, mas se prepara, anota aí, que eu encontrei essa frase, que ela fala assim, quando tudo der errado, tenha calma que piora. Quem escreveu essa frase foi um dos amigos de Jó. Quando tudo estiver dando errado, tenha calma que tudo piora. Você imagina Jó, quando chegaram para ele e falaram assim, Jó, o negócio é o seguinte, pegou fogo na sua casa. Não, mas beleza, eu tenho meus gados. Então, Jó, é que morreu, todos os animais. Não, então, mas tem meus filhos. Morreram também, Jó. Não, mas eu tenho os netinhos. Morreu tudo. Estava todo mundo comendo, a casa desabou, morreu todo mundo. Aí quando estava tudo dando errado, podia piorar? Piorou. Aí a mulher de Jó fala assim, como você fala que ama a Deus, dando tudo errado? Amaldiçoa Deus e morre, já pronto. Piorou. Poxa, já está dando tudo errado. Em vez da minha mulher ser um ponto de conforto e consolo, ela vem falar ainda para mim amaldiçoar e Deus e morrer. Né? Lógico que a gente entende todo o contexto ali, né? Não deve ter sido fácil. Não deve, não. Não foi fácil para ela enterrar 10 filhos num dia. Tenso. Você imagina num ginásio da cidade de onde Jó morava, os 10 caixões enfileirados um do lado do outro, os 10 filhos mortos. Mas o que nós aprendemos com a história de Jó é que depois Deus restituiu o dobro de bênçãos, de tudo aquilo que ele tinha para liberar sobre a vida de Jó. O problema é que nós vamos, diante das coisas que dão errado, murmurando, reclamando. Olha, eu sempre falo uma coisa, se você não entende o que está dando errado, fica quieto, porque daqui a pouco você vai desfrutar do que está dando certo. O problema é que quando está dando tudo errado, qual é as ações das pessoas quando tudo está dando errado? É cair fora. Está dando tudo errado na vida delas, elas mudam de igreja. Eu vou para outra igreja porque a bênção não está nesse lugar. O problema não está no lugar, o problema está dentro da sua família. Eu estava falando esses dias que
quando a gente vai ver pessoas que saem de igrejas, ou da igreja, normalmente, elas estão muito mais com um problema interior do que com um problema exterior. Elas buscam exteriormente uma solução para algo que é interior. Então nós precisamos tomar muito cuidado e entender que eu não posso ter inveja daquele que está sendo abençoado, porque o meu tempo de ser abençoado vai chegar, e eu não posso me colocar acima daquele que está passando por uma dificuldade, porque provavelmente também eu passo por uma dificuldade, porque a vida ela é cheia de altos e de baixos, né? Sim. Uma outra frase interessante é: quando tudo der errado, é porque, como você disse, é porque o certo está próximo. Então, é muito interessante quando a pessoa que entender que ela, poxa, está tudo errado, está tudo difícil, eu não vou conseguir sair dessa situação. Fica calmo. Fica calmo. Por que fica calmo? Porque já está próximo aí a sua bênção, está próximo aquele trabalho. Eu acredito que a pessoa tem feito um esforço muito grande para mandar os seus currículos e tem orado ao Senhor. Vai vir o trabalho. Agora tem que ter um pouco de calma. Vai dar tudo certo. Parece que está errado. E as situações parecem não, está errado ali aquela situação, você não consegue entender. Porque tudo aquilo que nós não entendemos, a gente entende como errado. A gente entende como que está dando tudo ao contrário, parece que está confuso, parece que está... Mas em todas as lutas que eu passei, em todas as lutas que eu enfrentei, aparentemente, estava tudo errado, mas Deus estava traçando um caminho para mim. E hoje eu vejo muitas das coisas que estão acontecendo comigo, que se eu tivesse desistido, se eu não tivesse enfrentado todas as dificuldades, talvez hoje eu não estaria aqui, hoje falando nesse podcast. Antes de dar errado, dá certo. Não, Sim. antes de dar certo, dá errado. Aí é fácil a gente olhar a vida de José hoje de fora. A gente fala, cara, José foi governador do Egito, José prosperou, José foi o segundo homem de todo o Egito, mas e tudo que deu errado na vida de José? E se José tivesse parado quando os irmãos venderam ele? E aí tudo começou a dar certo, José foi para a casa de Potifar, e a hora que estava dando tudo certo, deu errado de novo. José poderia ter desistido, mas ele não desistiu. Aí estava dando tudo certo dentro da prisão, José era o chefe lá dentro da prisão. Aí um ânimo vem sobre José, porque um copeiro sai e fala, cara, obrigado, porque você abençoou minha vida, eu não vou esquecer de você. E quantas vezes nós colocamos expectativa em pessoas e nos frustramos? Quantas vezes nós colocamos confiança em pessoas e nos frustramos? José colocou a expectativa, a confiança no copeiro, porque o copeiro falou, eu vou sair daqui, vou te falar para você para Faraó, de você para Faraó. Aí 2 anos se passaram. 2 anos depois. Que amigo. Deu tudo errado. Lembrei de você. Nossa, irmão, 2 anos. É mais ou menos aquele negócio, né, que eu brinco. Tem gente que fala assim, nossa, pastor, você não me manda mensagem. Fala, o celular que manda, recebe também. Eu também não recebo nenhuma sua. Foi mais ou menos a troca ali de José e o copeiro. Pô, te abençoei, agora eu espero que você me abençoe. 2 anos depois. Mas qual é o propósito dos 2 anos? Não sei. Era um propósito de Deus na vida de José. Agora, olhando de fora, é muito fácil a gente falar que, poxa, José prosperou. Mas e todo o processo que José passou? As lutas que vêm para os bons, vêm para os ruins. A luta que vem para o crente, vem para o descrente. A luta que veio para o José, veio para o copeiro e para o padeiro. Só que o copeiro, depois de 2 anos, falou, nossa, rapaz, eu me lembrei de um negócio, tem um cara na prisão lá, 2 anos depois. E José manteve-se firme, fiel, bem posicionado, seguindo em frente quanto àquilo que ele entendia e suas convicções em Deus, até o dia que Deus honrou. O problema é que muitas pessoas, eu acredito que elas desistem por derrotas momentâneas. Muitas pessoas, elas abrem mão daquilo que elas receberam de Deus por não ter maturidade para continuar caminhando em meio às dificuldades que elas enfrentam. E é fácil, às vezes, elas julgarem o outro quanto às suas fraquezas, assim como é fácil a gente muitas vezes ler o livro de Jó e ficar julgando Jó. Julgando a esposa de Jó também. Julgar a esposa de Jó. Analisa o sofrimento de uma mãe perdendo 10 filhos. E Jesus. Vendo um marido leproso. Eu fui leproso, pastor. Não sei se você sabe, né? Sei.
Eu fui leproso por a minha infância. Foi uma lepra. Minha mãe nunca me abandonou. Olha só que interessante. Era um sofrimento. Aparentemente estava tudo errado, né? E uma lepra condenado pelos médicos. Uma vida praticamente que já não ia ter efeito nenhum. Perdendo parte do corpo, quase que perdendo membros, perna, orelha, dedos. Aí, num dia, olha só que interessante. Aí Deus, ele vem, usa um profeta e fala assim, uma palavra, hein? Basta tu crer que teu filho já está curado. Sobre uma palavra, minha mãe acreditou. Parece aquele centurião que falou para Jesus, né? Uma palavra que o Senhor liberar, eu acredito. Isso, foi uma palavra que o profeta, basta tu crer, Deus usou o profeta e falou, basta tu crer, teu filho já está curado. Hoje, 58 anos depois, eu estou aqui dando um testemunho. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Então, quando tudo parece que está errado, sempre vai vir uma palavra. Receba aí, ó, essa palavra. Basta Receba tu crer. aí em nome de Jesus. Basta tu crer que tudo aquilo que está errado na sua vida vai dar certo. Tudo aquilo que está errado na sua vida, Deus já está trazendo uma resposta para você. Eu lembro de uma pastora amiga nossa, ela falava assim pro marido dela, aprende logo. Porque a gente está passando por uma luta tão grande, mas eu acredito que a gente está dentro desse turbilhão, porque você não aprendeu ainda o que Deus quer ensinar com essa luta. Então, o processo que nós passamos, eles são dolorosos. Mas lá na frente, depois que nós passarmos, nós vamos olhar para trás e aí nós vamos dizer o quê? Agora eu entendo porque eu passei aquilo. Agora eu consigo entender o porquê que eu tive que passar por tudo isso. Para que Deus fizesse ou me estruturasse para que hoje eu recebesse a bênção. E aí a gente vai ver então Jó, né, como o pastor Mário disse, mas é interessante que nessa passagem de Jó fala o quê? Que Satanás chega até Deus e fala assim, tá vendo aquele cara fiel, aquele cara bonzinho, aquele cara honrado? Então ele só é assim porque o Senhor dá tudo para ele, porque ele é o filho mimado. Não é uma inveja do inferno, essa a gente pode encher a boca para falar, uma inveja do inferno contra homens bem posicionados. E Deus falou o quê? Olha, você vai se movimentar debaixo da minha permissão. Satanás, ele tinha autoridade para tocar em Jó, mas ele precisou da autorização de Deus. Tem muitas pessoas que manipulam porque têm autoridade. A autoridade sem autorização se torna manipulação. Então Satanás, ele chega até Deus, Deus fala, cara, vamos lá, eu conheço o limite de Jó. Então eu acredito muito, lendo essa passagem e algumas outras passagens, nós vamos ver que Deus conhece o nosso limite, que Deus cuida de nós até o último instante. Uma vez uma pessoa, ela me disse assim, ele não era cristão, mas ele tinha uma convicção dentro dele que ele falava assim, pastor, ainda não é o fim. Ele estava passando por um problema muito difícil, e ele falou, pastor, ainda não é o fim. Eu falei, cara, que tremendo, como você tem essa convicção? Ele falou, não, porque no fim tudo dá certo. Se está dando tudo errado, não é o fim. E ele não era cristão. E eu falei, não, está certo. Então a gente precisa ter essa convicção, de que combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, foi um discurso de Paulo quando estava no fim da vida. Mas Paulo enfrentou momentos bons e momentos ruins. E nós precisamos também saber lidar com os momentos bons. E tem uma passagem na Bíblia que nós vemos quando os discípulos estão dentro do barco e aquela tempestade, ela começa a fazer aqueles paredão, né? Uma vez, uns amigos sabendo que eu tenho um pânico de água, eles chegaram um dia e me convidaram para ir pescar. Né? Convidaram para ir pescar. E eu falei, não, pescar, me chama para qualquer coisa, menos pescar, subir em barco, ir para o mar. Não, Mariano, tem um barco maravilhoso, né? Tem um barco maravilhoso lá, você vai ver que você não vai ter nenhum problema, é um barco interessante, fica tranquilo que você não vai ter, você vai gostar de pescar em alto mar. E eu, né, um japonês, amigo meu, né, o Takeshi, saudade se ele um dia ver esse vídeo aí, um abraço para o Takeshi. E eles me levam para um alto mar. E eu lá no alto mar,
quando eu chego na praia, né, eu vou achando que tinha um barco, né, que parecia o tamanho dessa igreja aqui, gigante, um barcão. E eu falei, nossa, nesse barco realmente eu vou ficar bem. Quando, de repente, eu estou indo em direção ao barco, onde você vai, ô Marião? Aí eu falei assim, eu estou indo para o barco, né? Era uma lancha gigante. Eles falaram, eu indo para a lancha, ele falou assim, olha aqui, não, o barco é isso aqui. Eu olhei assim, era aquele barquinho De pesqueiro mesmo. De pesqueiro, com aquele negocinho. E aí eu falei, caramba, eu não vou nesse, parecia essa mesa aqui. Eu falei assim, nossa, como que posso andar nesse barquinho, né? E a gente vai para alto mar. E aí, algumas ondas, elas vinham e eu ficava segurando no barco, nem pesquei nada, só fiquei sentado lá, porque eu já tinha ido, então eu tinha que entrar no mar. E essa experiência foi muito fantástica para mim, né? Parecia que estava tudo dando errado. E aí a gente foi para o mar, e chegamos lá e as ondas vinham. E não eram ondas grandes, mas parecia que para mim, que nunca tinha tido aquela experiência, a água vinha e parecia que o barco ia afundar. E aí eu vejo essa passagem que os discípulos estavam num momento difícil, que as ondas pareciam, eu logo imaginei essa situação minha lá no barco e fiz um paralelo com essa história dos discípulos. E aí, de repente, aqueles paredão acontecendo no mar, e aí o que acontece? Está tudo dando errado. E aí eles vão ao quê? Eles vão atrás de Jesus. Aí Jesus lá na polpa, descansando, de boa. E aí Jesus chega e fala para o mar, ele dá uma ordem para o mar. Olha aí que isso é a palavra que eu acho fantástico, porque sobre uma palavra de Jesus, aquieta-te mar, aquieta-te vento, né? E faz o mar acalmar, o vento para de assobiar, de soprar, e a calmaria vem. Quando muitas vezes nós estamos nessa tempestade da vida, aparentemente, parece que nós vamos afundar. Eu sempre falo assim, não decida nada. Isso, continua quietinho ali. Nos extremos. Né? Extrema alegria e extrema tristeza. Busque o equilíbrio para tomar qualquer decisão. Porque qualquer decisão tomada dentro de um momento de desequilíbrio vai gerar consequências. Sim. E nesse momento aqui, os discípulos, o que eles fizeram? Eles tomaram uma decisão correta. Eles recorreram a Jesus, né? E pediram ajuda. E aí Jesus dá uma ordem. Então, é nesse momento que nós temos que fazer. Vai correr para quem? Vai correr para o desistir? Vai se jogar no mar? Vai se afogar? Vai tirar sua vida? Vai fazer o quê? O que vai fazer? Chama um amigo, não tem ajuda. O outro amigo está na mesma situação. Chama o outro, está todo mundo ali desesperado. Então tem que correr na pessoa certa. Correr em Jesus e pedir a ajuda de Jesus, que com certeza ele tem uma palavra para acalmar a tempestade. Com certeza muitas pessoas acharam Jesus um cara derrotado. Sim. Quando viram ele na cruz, falaram assim, lá o cara, esse não é o filho de Deus, esse aí não é o rei dos reis, esse aí não é o rei dos judeus, esse aí não é o rei do sei quem, né? Olha lá, derrotado. Mas Jesus, ele prova de uma palavra que ele havia recebido ao longo de toda a eternidade, uma palavra profética, de que ele seria o redentor de um povo. Então, nós recebemos palavras proféticas ao longo da nossa vida, e os momentos difíceis que nós passamos ao longo dela não pode apagar tudo aquilo que Deus já liberou a nosso respeito. Eu quero declarar isso sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Que a situação que você está vivendo hoje não determina quem você será amanhã. Nunca julgue ninguém pelo momento que ela está enfrentando. Aprenda a entender que nós somos tão falhos quanto uma pessoa que está passando por um momento difícil. Às vezes nós não estamos passando, nós nos colocamos como julgadores daquele que está passando. Né? E aí entra a questão de eu aprender a lidar com as minhas dificuldades, com as minhas derrotas, mas também aprender a lidar com as derrotas do próximo. Porque eu sempre brinco com um versículo que fala que a gente precisa chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E por que eu brinco com esse versículo? Porque é fácil chorar com quem chora. Quando você está ministrando, acompanhando, cuidando de alguém que está chorando, é ele que está chorando, é ele que está sofrendo, é ele que está passando por uma dor. Você chora com ele, mas
pela vida dele, por pena, por compaixão, do que você não está sentindo a dor dele. É que nem eu falo, quando às vezes eu vou no velório de alguém que perdeu a mãe, eu não chego lá e falo, eu sei o que você está sentindo. Ela vai falar, não, você não sabe, sua mãe está viva. Sim. Você não sabe o que eu estou passando. Você não consegue dimensionar o que é perder uma mãe, você não sabe o que é perder um pai. Então, não fale que você sabe o que eu estou sentindo. Então, eu mudo meu discurso, eu falo, eu não sei o que você está sentindo, mas eu estou aqui para pôr meu ombro para você chorar. Agora, se alegrar com quem se alegra, por que é difícil? Porque bate aquele negócio, né? Ô Deus, eu sou dizimista também. E por que ele está com carro zero e eu estou com esse pois é? Ô Deus, minha família é tão abençoada, Deus, por que ele está sendo mais abençoado do que eu? Então nós temos que tomar cuidado, porque senão nós vamos nos perdendo na nossa identidade de quem nós somos. E eu quero já ir partir para a gente ir encerrando, porque o papo tá bom, mas a hora se avança, né? E é interessante que a hora voa, né? A gente nem percebe. Mas tem uma frase que diz assim, ó, não importam as dificuldades que a vida coloca à sua frente, e sim as atitudes que você vai tomar diante delas. Não importa qual dificuldade você vai enfrentar, o que importa é o seu posicionamento diante das dificuldades. Não tem o que falar? Fica quieto. Não sabe como se movimentar? Não saia do lugar. Não sei se você já ouviu a expressão ou a diferença. Eu escrevi um artigo para o site Guia-me e depois eu gravei um vídeo no meu canal sobre a diferença da águia e da garça. No meio da tempestade, a águia, ela enfrenta a tempestade. No meio da tempestade, ela usa o vento contrário para ela tomar voos, alçar voos mais altos. E a águia, ela é feroz, ela vai para cima, ela enfrenta a tempestade. E a garça? Ela para na beira de um lago e pode estar caindo no mundo. Ela fica parada na beira do lago, ela não sai do lugar. Por que ela não sai do lugar? Porque ela não tem estrutura para voar na tempestade. E ela sabe disso. Então a águia enfrenta a tempestade. A garça para. A garça espera a tempestade passar. Aí a tempestade passa, a garça dá uma chacoalhadinha na água e voa. Então tem pessoas que têm resiliência, tem pessoas que têm força, tem pessoas que têm disposição para enfrentar a tempestade. Tem outras que não, a tempestade param, travam. E não está errado nenhuma como a outra, cada um tem que aprender a conhecer a si mesmo, né? Seus limites, né? Seus limites. E uma das frases que eu deixei aqui, como a gente já está terminando, como você disse, eu coloquei arrisque. Achei essa frase muito legal. Arrisque. Às vezes, até quando tudo dá errado, conseguimos tirar algo de bom. Basta confiar. Amém. Essa frase eu achei muito interessante. E muitas vezes nós não queremos arriscar, com medo, né? Mas parece que, se eu for arriscar, será que... Agora, sabendo dos seus limites, você sabe quando você pode arriscar mais, quando você pode arriscar menos, quando você pode avançar, quando você tem que parar. Mas nunca desista. Amém. E é isso, conheça-se. Eu conheço os meus limites. Então, eu vou lá na academia, eu não pego um peso maior do que eu posso suportar, porque senão eu vou ferir os meus músculos, tendões, braços, pernas, vou me arrebentar todo. Então, se você conhecer os seus limites, você vai dar um passo de acordo com eles. Beleza? Deus abençoe, pastor Mário. Estamos juntos mais uma vez e hoje o pastor Mário vai fazer um jabá. Tá aqui, ó. Chegou a minha vez. E aqui está o meu livro, né, Sofrimento e Superação. E é um assunto até que bate com isso que nós estamos conversando, né? Que esse livro ele realmente tem um segredo de Deus, tem a minha história aqui, tem toda a questão do sofrimento que eu passei em todo esse tempo de 58 anos aí, né? Tem agora aqui também um segredo muito legal nesse livro, que você pode, quando você comprar, ele está lá no Hotmart, né? Você pode baixar lá para você ver. Se você quiser comprar, nós temos aqui na igreja. Esse livro aqui, ele vai destravar a sua vida.
Ele vai trazer para você algumas respostas dentro do sofrimento em que você está passando. Veja, todos nós passamos por sofrimento. Agora, cada um tem uma forma de superar. Então, aqui tem uma lição, como você superar esse sofrimento que você está passando. Está aqui meu livro, Mário Silva. Deus abençoe aí. E não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. E seja muito abençoado. E vai lá, dá seus likes. Dá os quê? Ó, os likes. Ah. Aí, ó, tá youtuber já, o pastor Mário tá youtuber já. Tô aprendendo, ó. Dá lá, faz o positivo, aperta lá. Coloca no grupo da família. Isso. Põe na mão da sua tia esse vídeo. Você vai ver que sua tia vai espalhar esse vídeo aí pelo Brasil todo. E vai ser bênção. Deus abençoe. Se inscreva aí, porque toda semana tem um vídeo novo no canal. Deus abençoe.